Efésios, capítulo 2, versículo número 1, a palavra do Senhor nos diz: Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém. Carta de Paulo aos Efésios, uma igreja tão cara e preciosa ao coração de Paulo. Ele passou ali cerca de 3 anos, e antes dele seguir para Jerusalém, onde ele tinha no coração a direção de Deus, em que ali ele sofreria muito pelo Evangelho, ele se despede, abraça a liderança, chora com aqueles irmãos, porque sabia que não mais os encontraria, mas quando estava preso, envia uma carta para eles, dizendo: olha, lembrem de tudo que o Senhor já fez por vocês. E ele começa a carta com uma imensa frase, que não tem na língua original nem vírgulas, nem ponto e vírgula, mas é apenas uma única sentença no capítulo 1, do versículo 3 até o 14, louvando e bendizendo a Deus por tudo que Ele fez por nós em Cristo e desde a fundação do mundo. Então depois ele, a partir do versículo 15, começa a orar pelos irmãos e registra a sua oração pelos irmãos de Éfeso, a igreja ali dos Efésios, e ele pede que Deus abra os olhos espirituais, para que eles possam contemplar o poder de Deus que ressuscitou a Jesus e que também traz vida para as nossas vidas. E ele fala: Senhor, que os nossos irmãos possam compreender a profundidade disso, como é lindo o amor do Senhor e como é grande o amor do Senhor por cada um de nós. O capítulo 1 termina e começa o capítulo 2, então, nos 3 primeiros versículos, fazendo uma contraposição com as muitas e ricas bênçãos de Deus, apresentando o nosso estado de pecador, inimigo de Deus, perdido, morto espiritualmente, dizendo: olha, o amor de Deus, a obra de salvação do Senhor é tão maravilhosa, é tão grande, tão profunda, ainda mais se vocês tomarem consciência e lembrarem quão terrível era a situação de vocês. E o versículo 1 até o versículo 3, nessa primeira parte dessa porção, ela vai trazer essas notícias e informações tão tristes: perdidos, escravos, mortos espiritualmente. Mas a partir do versículo 4, e é a partir dele que nós vamos expor nessa manhã e conversar a respeito, temos uma conjunção adversativa. Mas Deus, apesar de todo esse cenário catastrófico, de perdição, de morte, mas Deus, nesse micro resumo de todo o Evangelho, mas Deus, apesar de toda a nossa situação, de toda a nossa tristeza, angústia, sofrimento, mas Deus, sendo tão rico em misericórdia, por causa do seu grande amor, e Paulo começa a irromper novamente nas suas hipérboles, nos seus exageros, tentando dar conta daquilo que linguagem humana nenhuma pode dar conta, quando diz:
tão grande, imenso, maravilhoso é o amor, a graça, a bondade do nosso Deus por nós. Por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossas transgressões, Ele lembra mais uma vez, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Ele nos deu vida e a nossa vida foi junto com Cristo. E aí ele faz essa pequena observação, esse parênteses, e fala, lembrem, pela graça vocês são salvos. Ele já havia falado sobre isso, mas isso invade tanto o coração dele que ele precisa parar e falar, lembrem e não esqueçam, é pela graça de Deus que vocês são salvos. E mais uma vez ele fala, juntamente, de novo essa palavrinha aparece no nosso texto em português, juntamente com Ele, com Jesus, Ele nos ressuscitou. Não apenas nos deu vida, mas nos ressuscitou e com Ele, poderíamos incluir novamente a palavra juntamente com Ele, com Jesus, não apenas nos ressuscitou, mas nos fez assentar nas regiões celestiais, na Jerusalém, no lugar que está preparado para cada um de nós. Em Cristo Jesus. Deus fez isso com um objetivo. E o objetivo é para mostrar nos tempos vindouros, nos tempos que vêm, de hoje e para toda a eternidade, a suprema, e mais uma vez um exagero, a suprema riqueza da sua graça. Ele fez isso para mostrar aquilo que ele já havia falado no versículo 6 do capítulo 1, para mostrar a glória, a grandeza da sua graça. E é para a glória de Deus que todas as coisas são feitas, e ele faz isso em bondade para conosco em Cristo Jesus. O nome de Jesus, nos textos de Paulo, parece uma vírgula, porque a cada momento ele fala, nós fomos alcançados em Cristo Jesus. Nós fomos eleitos em Jesus. Nós fomos regenerados no amado. E cada sentença ele aponta para Jesus. Porque assim precisa ser a nossa vida. Foi para isso que fomos criados, para apontar para o amado. Para aquele que se entregou por nós, Cristo Jesus. E por isso Paulo se repete e não se cansa de repetir. Porque todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele, são todas as coisas, e é nele que nós vivemos, para Ele que nós vivemos, Cristo Jesus. E ele segue até o final dizendo, pela graça vocês são salvos, vocês foram alcançados pela graça, não foi por obra, para que ninguém se glorie e ninguém tenha dúvida de que não depende do seu esforço, mas da graça. Vocês não mereciam. Vocês estavam mortos, perdidos, eram inimigos de Deus, filhos da ira, desobedientes e rebeldes. Mas foi a graça, a maravilhosa graça que os alcançou. Nós fomos feitos para Ele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras. Assim ele termina essa perícope no versículo 10. Mas hoje eu quero que a gente preste atenção do versículo 4 até o versículo 7. O que Deus já fez pela igreja. No versículo 1 até o versículo 3 do capítulo 2, nós lemos e meditamos sobre quem nós éramos antes de conhecer a Cristo. Quem nós éramos antes de termos sido alcançados pela graça e pela obra de salvação. E hoje eu quero que a gente pense, nos debruce sobre esses 3 versículos e pense o que Deus já fez pela igreja. Nós temos pensado sobre isso, sobre a igreja, quem nós somos como igreja, onde está a nossa identidade, o que nos define, o que Deus já fez por nós e que marca a nossa vida. Vamos ler mais uma vez, versículo 4 diz, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e com Ele nos fez assentar nas regiões celestes em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Existem 3 partículas que se repetem aqui nesse texto no original. E meus irmãos, quando a gente traz o grego, não é para
sabe? Qualquer um pode fazer isso. Você pode fazer uma pesquisa de grego interlinear. Isso enriquece muito a nossa compreensão do texto. Quando ele fala no versículo 4, ele nos deu vida juntamente com Cristo. O prefixo que é usado ali, a partícula é sim. É a mesma partícula que a gente usa no português para simpático. Ou seja, que tem o mesmo patos, a mesma emoção, o mesmo sentido, ou simultâneo, quando a coisa acontece juntamente com a outra. Então ele fala, ele nos deu vida e essa vida foi com Jesus, junto com Jesus. O segundo sim aparece no versículo 6. E juntamente com ele, ele nos ressuscitou. É a segunda vez que essa partícula aparece nesse texto que nós lemos. Ele também nos ressuscitou. E a terceira, ele nos fez assentar com ele. O terceiro sim é o nos fez assentar com ele. Nós recebemos vida, fomos vivificados com Jesus, nós fomos ressuscitados com Jesus e nós fomos assentados nas regiões celestiais com Jesus. Essa é uma ideia que precisa estar bem firme no nosso coração quando pensarmos sobre o que Deus já fez pela igreja, porque tudo que ele fez com Jesus. Não foi por nós, foi pela graça, mas foi com Jesus, através de Jesus. E a primeira coisa que eu quero destacar é que Deus nos deu vida juntamente com Jesus. E a palavra original diz que ele fez cada um dos seus eleitos ter vida. Ele nos vivificou. Ele fez a gente ter vida. Ele deu vida para a gente, não como aquele que estava sem vida, porque a ideia de dar vida pode nos remeter a dois conceitos. Ou aquele que não existia e passou a viver, como é o caso de uma criança que é gerada no útero da sua mãe. Ou nós podemos dizer aquele que estava morto e que foi trazido de volta à vida. E essa é a ideia principal dessa expressão. Ele fez com que aqueles que antes estavam mortos, que estavam numa situação de não vida, voltassem a ter vida. E a ter uma vida completa. Não apenas uma vida bios, a vida biológica, mas a vida zoe, a vida espiritual, a vida de Deus para as nossas vidas. Ele nos elegeu na fundação do mundo. Ele nos escolheu de acordo com a sua soberania. Ele nos chama e quando ele nos chama, ele nos regenera. Ele nos gera novamente, nos dá vida. E deixamos a situação de mortos espirituais, que aparece do versículo 1 até o versículo 3, e passamos a ser seres viventes espiritualmente. Estávamos vivos material e fisicamente, mas mortos espiritualmente. O que a palavra de Deus está dizendo é que a maldição que sobre nós caiu no Éden, no jardim, quando Adão tinha vida física e também vida espiritual. E a maldição que Deus fala para ele, olha, o dia que você comer, certamente você morrerá. E sim, Adão morreu posteriormente, fisicamente, mas inicialmente e imediatamente a morte de Adão foi espiritual. Ele foi separado da presença de Deus. Aliás, quando ele era apenas barro, quando ele foi formado do pó da terra e Deus sopra naquele boneco de barro, o sopro de Deus, a presença de Deus passa a dar vida para ele, física e também espiritual. Mas quando o pecado vem e entra na humanidade, na queda, na desobediência de Adão e do qual nós somos herdeiros, ele é separado dessa vida de Deus. E essa expressão, quando a carta de Paulo aos Efésios fala, Deus sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor, versículo 5 diz, ele nos deu vida juntamente com Jesus. Jesus conquistou essa vida para a gente e nos tirou desse estado de mortos espiritualmente. Nós nascemos materialmente e fisicamente vivos, mas já mortos em nossos pecados por causa da nossa herança. Mas Adão, quando recebe ali, antes de cair, vida, ele recebe também um propósito. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Então o Senhor formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida.
E o homem se tornou um ser vivente quando recebe o fôlego de vida do sopro de Deus. Mas ele é criado e ele recebe ao mesmo tempo que é criado também. Deus fala com ele, ele é criado pela palavra, pelo sopro de Deus, e ele também recebe ali uma missão. Versículo 15, capítulo 2 de Gênesis: o Senhor tomou o homem e colocou ele no jardim para o cultivar e guardar. A vida de Adão tinha um propósito e uma missão. E quando ele desobedece a Deus, e quando ele perde essa vida, esse contato com Deus, essa vida de Deus nele, ele se afasta também desse propósito em que Deus o havia colocado no jardim para o guardar e para cultivar. Junto com a morte espiritual, ele se afasta também da missão de Deus. E quando Deus nos regenera, nos traz vida novamente, traz junto também o reavivamento dessa missão, para que possamos viver em obediência e cumprir aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Quando Jesus nos alcança, quando Deus nos regenera, nós voltamos à presença do Senhor para uma vida em obediência em Cristo Jesus. Nós fomos salvos, alcançados para viver e viver em obediência ao Senhor. E não tem nada que gere em nós um sentimento de mais vida, de mais alegria, de coração cheio de propósito, do que a gente saber: eu estou vivendo aquilo que Deus tem para eu viver, e eu tenho vivido no centro da vontade de Deus, seja o lugar em que você esteja vivendo. E as pessoas perguntam: André, como é que é voltar do interior do Amazonas e vir para o Rio de Janeiro? A readaptação, como é que é voltar para uma cidade? Meus irmãos, é tranquilo, porque a gente tem entendido que a gente tem vivido no centro da vontade de Deus. Mas pastor, como você ousa falar que é tranquilo, com tantas lutas e dificuldades? Meus irmãos, a gente está no centro da vontade de Deus, a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Mas quando a gente está no centro da vontade de Deus, a gente entende que Ele nos deu vida. Os problemas, as dificuldades, os sofrimentos vêm, mas o nosso coração se enche de vida. E como nós cantamos no começo, louvando ao Senhor, Ele continua sendo bom, e a gente aprende a ouvir até o não de Deus, e fala: tudo bem, porque o Senhor cuida de mim, Ele já me encheu de vida, e ainda que eu morra materialmente, ainda que todas as minhas forças sejam extintas, eu permanecerei vivo na presença do Senhor. E é isso que enche o nosso coração de alegria, saber que Ele, em Cristo, nos deu vida. 1 Coríntios 15, 45, assim está escrito: o primeiro homem, Adão, se tornou um ser vivente, mas o último Adão é espírito vivificante. O último Adão é Jesus, que nos dá vida. E por isso João fala tanto, registra, João 3,36, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. João 10:10, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, para que vocês experimentem da presença de Deus a cada dia mais e mais, num coração que vai se alargando e numa mente que vai compreendendo e se aprofundando nessa experiência de viver a vida de Deus para cada um de nós. Quando Tomé pergunta: Senhor, o Senhor sabe como a minha fé é difícil, eu quero crer, mas Jesus, João 4, capítulo 14, versículo 5, Senhor, nós não sabemos para onde é que o Senhor vai, como é que a gente vai saber o caminho? Ele fala: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele é a própria vida em nós, é a vida de Deus em nós. Não significa que a gente não vai ter sofrimento, angústias, dificuldades. Não significa que a cura vai vir todas as vezes, que a depressão não vai bater na sua porta e às vezes segurar firme nas suas canelas. Isso não significa dizer que você não vai ser injustiçado, mas significa dizer que em todas essas coisas você pode desfrutar da confiança de que a vida de Deus está em você, porque Ele nos deu vida, é o que Ele já fez pela igreja. Não é o que Ele vai fazer, mas o que Ele já estabeleceu. Ele nos deu vida.
Eu me lembro que na minha adolescência, 13, 14 anos, você começa a entender que você não é mais criança, que você não é o centro do mundo, que as coisas não giram ao redor de vocês, alguns demoram um pouco mais. E aí você vê, bem, eu não sou o centro do mundo está em algum outro lugar, eu não sabia onde ainda. E eu me perguntava, Deus, se eu não sou o centro do mundo, para que eu existo? Qual que é o propósito? Qual que é o objetivo da minha existência? E quando o Senhor se revela, Ele fala, meu filho, você nasceu para me adorar, para você ter a vida que eu planejei para você. E o coração se enche de propósito, de alegria, de falar, Senhor, muito obrigado, eu tenho vida em Cristo. Eu tenho vida para desfrutar os desafios e saber que o Senhor tem cuidado de mim. O apóstolo Paulo, no final da sua vida, nesse mundo, quando ele estava preso, a última carta registrada é a segunda carta a Timóteo. A partir do versículo 8, no capítulo 1, ele registra assim. Portanto, não se envergonhe do testemunho de nosso Senhor, nem do seu prisioneiro que eu sou. O apóstolo Paulo estava preso, o mesmo que havia escrito a carta aos Efésios. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, de acordo com o poder de Deus, o poder a respeito do qual eu tenho orado, para que vocês conheçam e experimentem. Esse poder que nos salvou, nos chamou para a santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. A impressão que dá é que o apóstolo Paulo está fazendo um resumo da sua teologia toda ali. E manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus. Final do versículo 10 diz, Ele não só destruiu, eliminou a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Meus irmãos, Deus não apenas nos deu vida, mas nos tornou imortais. Sim, nós vamos morrer nesse corpo físico. Ele tem dado sinais de cansaço, de fraqueza, de dificuldades, de sofrimentos, de abatimento, de doença, por causa do pecado que está nesse mundo. Mas quando recebemos vida, nós podemos ter a certeza, não mais morreremos. Não mais morrer significa que nós somos imortais, porque o Senhor nos deu vida para vivermos na presença dEle e nunca mais morrer e viver essa vida que nunca mais se acaba em louvor, em adoração. E receberemos um corpo glorificado. Quando morrermos, quando o Senhor nos ressuscitar no último dia ou quando encontrarmos com Ele nos céus, nós seremos glorificados e não haverá mais dor. Essas limitações que a gente tem, os acidentes que você sofreu, as doenças que você atravessa, toda dor, toda lágrima será enxuta. Nós seremos glorificados. Assim como o Senhor Jesus, quando ressuscitou e foi o primogênito, foi aquele que abriu também o caminho, ressuscitou e apareceu ali, ressuscitado, diante dos seus discípulos. Portas fechadas, e ele atravessa as paredes e aparece ali com o corpo glorificado. Quando aparece ali para os discípulos no caminho de Emaús, Lucas capítulo 24, eles conversam com Jesus, e na hora que ele parte o pão, eles percebem que é Jesus, e antes eles percebiam que o coração dele estava queimando, porque havia um corpo ali glorificado, que eles reconheciam, mas não reconheciam bem. Meus irmãos, a nossa pátria não está aqui. Filipenses capítulo 3, versículo 20, a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação, fraco, doente, cansado, para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem, de até subordinar a si todas as coisas. Ele nos deu vida. Vida
eterna, não mais acabará, não terá fim. Vida para a gente viver não no futuro, mas para a gente viver a partir de agora. Porque Ele já fez isso pela sua igreja. E a pergunta que se faz necessária nesse momento é: você vive ou você só tem existido? O Senhor já conquistou a vida para cada um de nós, para aqueles que Ele escolheu. Você só tem existido, sobrevivido, a vida para você. E se essa mensagem te incomoda, glória ao nome do Senhor, porque mortos espirituais não têm nenhum incômodo. Mas quando Ele incomoda, quando o Espírito Santo fala o nosso coração, aquele que estava morto espiritualmente, ele é regenerado, e o morto nada sentia, nada reagia, não tinha dores. Mas se nós temos sido incomodados pela palavra, se os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas desobediências têm incomodado o nosso coração e a nossa mente, glorifique o nome do Senhor, a vida em você. Porque mortos espiritualmente, nada sentem, nada incomoda. Mas se Deus tem incomodado você, louve o nome do Senhor. Ele já conquistou vida para cada um de nós. Você só existe? Ou será que você vive de verdade? O que Deus já fez pela sua igreja? A palavra do Senhor segue no versículo 6, dizendo: e juntamente com Ele, com Jesus, Ele nos ressuscitou. E com Ele nos fez assentar juntamente com Ele nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus não apenas nos deu vida, e quando nós falamos sobre dar vida, o enfoque é na situação de estar vivo, nessa condição de vida, mas quando Ele fala sobre Ele nos ressuscitou, o verbo original diz que Ele nos levantou, Ele nos tirou daquele lugar. O enfoque não é tanto no meio, mas no antes e no depois. Ou seja, Ele nos ressuscitou, nos levantou e nos fez assentar nas regiões celestiais, de onde nós recebemos as bênçãos, onde nós podemos ler ali no versículo 3, de onde todas as bênçãos espirituais têm sido derramadas, foram derramadas em nossa vida. Juntamente com Jesus, fomos ressuscitados. Quando Jesus ressuscita, a sua igreja é ressuscitada com Ele. Tudo que acontece com o noivo também acontece com a noiva. Nós fomos ressuscitados, levantados, tirados e removidos da condição de mortos espiritualmente. Efésios capítulo 1, versículo 20, nós lemos que Deus exerceu o poder em Cristo quando ressuscitou Ele dentre os mortos. Da mesma forma, exerce esse poder da ressurreição em nossas vidas. Romanos 6:1, que diremos então? Vamos continuar no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Como vamos viver ainda no pecado, nós que já morremos para o pecado? Ou será que vocês ignoram que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus? Versículo 4, nós fomos sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que com Cristo, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Levantados da morte para vivermos em novidade de vida. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Versículo 11, assim também vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos, ressuscitados para com Deus. A ressurreição é o sinal da vitória de Deus sobre a morte, sobre a condenação. A morte não venceu. A morte não teve a última palavra, mas ressuscitou a Jesus. E com Ele, nós fomos ressuscitados. Recebemos o mérito. A culpa foi removida na cruz. A obra do Senhor foi feita em nossas vidas. Já está feita. Não vai ser feita ainda, mas já está aplicada na sua igreja. E não apenas nos ressuscitou,
tirando de nós a condição de filhos da ira, mas nos tornando como filhos amados de Deus. E não apenas nos levantou, mas nos fez assentar nas regiões celestiais juntamente com Cristo. A nossa condição de igreja, como alcançados, salvos, regenerados, é a condição de assentados nas regiões celestiais. Quando a gente pensa sobre essa imagem de alguém assentado, que vinha de uma caminhada, uma tarefa, uma missão, uma atividade, aponta para a ideia de está finalizado, acabou, pode descansar, o seu turno, o seu trabalho terminou, a ideia é essa. Nós podemos descansar e experimentar do descanso da graça de Deus. Não tem nada que você possa fazer que vai fazer com que Deus te ame menos. Não tem nada que você possa fazer, pecado tão grande que você possa cometer, que Deus já não tenha te perdoado e não tenha já te colocado assentado nas regiões celestiais, onde você pode descansar na certeza da graça e da misericórdia de Deus. Dessas regiões celestiais é que somos abençoados. É dessa região celestial que vem a nossa identidade. Não é pelo que você é aqui, porque você estudou mais, porque você estudou menos, porque você tem mais dinheiro, porque você tem menos dinheiro. Não se trata disso. A nossa identidade está naquilo que Deus já fez por nós, tendo nos levantado e nos feito assentar. Ele nos assentou nas regiões celestes. A nossa pátria não está aqui. Jerusalém, a nova Jerusalém, é o lugar guardado para nós. Assim o coral louvou o Senhor e enche o nosso coração de alegria de saber a nossa pátria, o nosso tempo definitivo não é aqui. Aqui é passageiro, aqui é transitório. 1 Pedro capítulo 2, versículo 11, amados, peço a vocês, como peregrinos, não esqueçam disso, forasteiros que vocês são, que vocês se abstenham das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Vocês são forasteiros, peregrinos, a pátria, o destino final da gente não é aqui, nós já fomos assentados nas regiões celestes. Tem sofrimento ainda nesse tempo, mas vai passar, vai acabar. Talvez nessa vida não acabe. Talvez você vai sofrer até o último dia. Talvez haja um espinho na carne que Deus falou, a minha graça te basta. É a condição que Deus permitiu ou planejou que você vivesse. Mas há tanto sofrimento, é verdade, mas a graça do Senhor nos basta. E o nosso destino final não é aqui. Colossenses 3, versículo 1, que é uma carta mais ou menos irmã da carta aos Efésios, diz: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não das que são aqui da terra, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo Jesus em Deus, nas regiões celestes. Onde está o nosso coração? Onde você investe o seu dinheiro, o seu tempo, as suas emoções, as suas energias? Será que a nossa angústia não é tão grande porque a gente tem colocado o nosso coração, a nossa alma em coisas passageiras, transitórias, numa beleza que hoje parece tão viçosa, mas que amanhã já foi? Em questões tão pequenas que angustiam o nosso coração, que amanhã ou depois já passaram, como uma sombra, como uma fumaça que se esvai. Mas a gente continua colocando o nosso coração nas coisas passageiras, quando nós já fomos assentados nas regiões celestes. Você tem vivido com a consciência de que você tem já um lugar em que você foi assentado nas regiões celestes? Eu me lembro que quando
eu voltei do meu primeiro acampamento em que eu fui alcançado pelo Senhor. Eu tinha 16 anos, adolescente. Eu me lembro que voltei no ônibus, a viagem lá de Bananal, interior de São Paulo ali, o acampamento de adolescentes ali da Catedral Presbiteriana do Rio. E foi impactante a minha conversão. 22 de julho de 1995. Eu me lembro do trajeto de volta no ônibus, coração em chamas, transbordante de alegria. Minha mãe já era crente, já conhecia Jesus, já tinha sido alcançada. Eu me lembro quando eu desci do ônibus, eu vi a minha mãe, eu abracei ela e falei, mãe, eu me lembro dessa frase tão clara como o dia na minha mente. Agora eu sou como um de vocês. Eu não sou mais desse mundo. E aquilo foi tão importante para mim. Eu abracei. Será que eu chorei? Ah, com certeza. E foi tão legal, mas eu sabia, a partir daquele dia, eu não era mais desse mundo. Deus já tinha me feito assentar nas regiões celestes. É claro, eu não conhecia esses termos ainda. Era novinho convertido, mas já havia essa convicção no meu coração. Mãe, eu sou como um de vocês. Eu não sou mais desse mundo. Mães, continuem orando por seus filhos adolescentes. Continuem jejuando por eles. Continuem dando um bom testemunho. Continuem se esforçando. Nós cremos, nós temos orado para que eles possam compreender também que o Senhor já derramou a graça e a misericórdia na vida deles, para que vocês também possam ouvir, mãe, eu sou agora como um de vocês, é a minha fé. Se a senhora quiser partir, eu já conheci o Salvador. Terceiro e último lugar, o que já Deus fez por cada um de nós, pela sua igreja. Versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Paulo não fala, mas Deus, por causa da sua misericórdia, por causa do seu amor, ele faz questão de dizer, porque Deus é rico em misericórdia, e o seu amor é grande, o amor com que ele nos amou. Em versículo 5, ele faz esse pequeno parêntese, como quem diz assim, eu preciso falar isso, antes de continuar falando, pela graça vocês são salvos, vocês já foram salvos. E versículo 7, Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. O que Deus já fez pela sua igreja? Deus realizou a obra da salvação com misericórdia, com amor e bondade para mostrar a graça dele, para que ele fosse glorificado. No final das contas, não se trata de mim nem de você. A glória é dele. Ele fez isso para que o nome dele fosse glorificado. Ele nos salvou para dizer, eu não desisti de vocês. O plano que eu tenho de glorificar o meu nome na vida de vocês não foi abandonado. A glória, a honra, o louvor é todo dele. Nós não somos o centro. Nunca fomos, nunca seremos. E quando compreendermos isso, que nós somos coadjuvantes, o protagonismo é todo dele, aí sim experimentaremos em plenitude dessa vida que ele tem para nós. A nossa cultura, as culturas de modo geral, querem nos ensinar autonomia. Desde o começo, Deus, eu é que sei o que é melhor. Eu decido se eu como ou se eu não como a fruta da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não, Adão. Você é coadjuvante. A glória é dele, é para ele. O centro da minha e da tua vida não é você mesmo, nem o seu próprio coração. Mas Deus fez isso para que o nome dele fosse glorificado e assim a gente possa experimentar em abundância o plano dele nas nossas vidas. Ele fez para que a glória dele seja manifesta, para nos mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça, da sua glória em bondade, assim como ele fala no capítulo 1, no versículo 10,
No versículo 6, para o louvor da glória da sua graça. E lembrem que do versículo 3 até o versículo 14, ele vai entremeando com essas sentenças que dizem para a glória de Deus, para o louvor da glória da sua graça. É para Ele, não se trata da gente. Enquanto a gente continuar em alguma área da nossa vida, Deus, mas eu tenho direito, Deus, afinal de contas, eu trabalho tanto, eu tenho sofrido tanto, eu quero dar uma desculpa, eu quero arrumar um jeito. Não, Senhor, tem misericórdia da minha vida. A glória, a honra, o louvor são todos do Senhor. Ele fez isso sim, sendo rico em misericórdia. A misericórdia é o ato de não nos castigar de acordo com aquilo que a gente merecia. A nossa sentença era a morte. Por causa do nosso pecado, por causa da nossa rebeldia, a nossa sentença, a nossa condenação era a morte. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, não aplica em nós a sentença e o julgamento que nós deveríamos receber por causa do nosso pecado. Salmo 103, versículo 10, Deus não nos trata segundo nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades, porque Ele é um Deus de misericórdia e que a cada manhã renova de forma fresca, renovada, a sua misericórdia sobre nós. Hoje, você abriu o olho, levantou da cama, e pode até ser que as suas costas e teus joelhos tenham doído, mas a misericórdia do Senhor se renovou e visita a sua vida. Ele fez isso por causa do seu grande amor. Ele fez isso porque Ele tem não apenas um simples amor, mas um grande amor. E nós sabemos, a palavra original é ágape, é um amor incondicional. É um amor que não depende de nós. É um amor que não depende do nosso comportamento, das nossas atitudes, da nossa conduta, mas porque Ele decidiu nos amar. E é por isso que a gente pode descansar de que já fomos perdoados. Porque não é por causa do que eu faço ou deixo de fazer que Ele me ama. Não depende de mim, mas por causa do seu grande amor. Há perdão para você. Talvez você se sinta culpado, envergonhado, fala, não, Deus, disso não tem como Ele me perdoar. A ofensa foi muito grande. O meu deboche para com Deus, o tempo que eu estive afastado de Deus foi muito grande. Não se engane. Não deixe que teu coração engane você. O amor dele é grande e incondicional. A misericórdia afasta de você o castigo que você deveria receber. E o amor aplica em você a bênção que a graça de Deus derrama na sua vida. Por causa do amor com que nos amou, pela graça, nos dando aquilo que nós não merecíamos. Na misericórdia, Ele retém o castigo que deveria ser derramado nas nossas vidas, mas na graça, aquilo que a gente não merecia receber, o Senhor derrama abundantemente. E Ele fez isso para nos mostrar nos tempos vindouros, de hoje e para todo sempre, nessa ideia de que essa forma de Deus expor, e o verbo original, ele não traz a ideia de mostrar timidamente, de apenas falar, olha, vejam como eu sou. Não, a ideia é de exibir mesmo, mostrar. Isso não significa dizer que quando a gente escuta uma palavra dessa, a gente tem a tendência natural de olhar a respeito dos nossos próprios parâmetros. Porque quem é que pode falar, eu posso dizer como eu sou bondoso? A gente vai olhar para essa pessoa e falar, essa pessoa é metida, é soberba e orgulhosa. Nenhum de nós pode fazer isso. Mas Deus pode, porque a sua bondade, ela é perfeita. A sua glória, maravilhosa, está acima dos céus e nada, nem o infinito, pode conter a sua glória. E Ele sim, pode exibir, mostrar a glória dEle, para que a gente possa viver para glorificá-lo e viver a vida que Ele deu para cada um de nós. Deus, quando nos ama, Ele não apenas derrama bênçãos, mas Ele dá dEle mesmo para as nossas vidas.
1 João 4:8 diz que Deus é amor. Se Ele nos amou, Ele está dizendo, eu me dei por vocês. Eu alcancei vocês, não com uma coisa externa, mas comigo mesmo. Deuteronômio capítulo 7, versículo 7, diz que o Senhor os amou e os escolheu. Não porque vocês eram mais numerosos do que os outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos. Mas porque o Senhor os amava e para cumprir o julgamento que tinha feito aos pais de vocês, o Senhor os tirou com mão poderosa e os resgatou da casa de servidão do poder de Faraó, rei do Egito, para onde o povo havia ido por causa da sua desobediência. Mas no seu grande e infinito amor, alcançou o povo e assim também nos alcança. Deus prova o seu próprio amor para conosco. Paulo fala em Romanos 5:8, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, quando éramos ainda pecadores. E nisso consiste o amor de Deus, 1 João 4:10. Não que nós tenhamos amado a Deus, escolhido a Ele, mas Ele nos amou e nos enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Bondade e misericórdia de Deus nos acompanham todos os dias da nossa vida. É o que registra o salmista no Salmo 23, no versículo 6. Todos os dias da nossa vida. Em Cristo Jesus. É a última expressão. A última expressão desse texto do versículo 7. Tudo que Deus fez pela sua igreja, pelos seus eleitos, Ele fez em Cristo Jesus. Eu não tenho condição. Você não tem condição. Não temos atributos, características, elementos, méritos que capacitem a gente a receber essas coisas. Não, foi pela graça e em Cristo, que na cruz morreu por nós e conquistou todas essas coisas. E Deus é gracioso e nos fala, meus filhos, contem as bênçãos, rememorem, lembrem do meu grande amor. Não deixe isso escapar da sua memória, do seu pensamento a cada dia. Porque quando a gente deixa essas coisas escaparem, nosso coração se angustia e se desespera. A gente perde o sono, a gente perde cabelo, os cabelos vão ficando mais brancos, a gente vai ficando encurvado com o peso da realidade. Quando Deus fala, meu filho, minha filha, conta as bênçãos. Eu já fiz tanto por você. E é tão bom quando a gente chega domingo de manhã, antes de começar o culto, e os nossos irmãos do Ministério de Louvor estão ensaiando justamente o hino que nós registramos sem combinar, numa Jesuscidência que eles estavam ensaiando. Com a letra até um pouco difícil, a gente até se enrola. Se da vida as vagas procelosas são. Se da vida as ondas são tão grandes, é o que diz o hino. Se com desalento, sem esperança, você julga tudo em vão, você acha que tudo não tem significado. Conta as bênçãos, dizes de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Nossa oração hoje é que o Senhor nos ajude a sair daqui com o coração contando as bênçãos, da graça, da misericórdia, do amor, da bondade perfeita de Deus com as nossas vidas. Quantas bênçãos, dizes quantas são, Inário, novo cântico, e no número 63. Nossos irmãos do Ministério de Louvor vão louvar mais uma vez depois. Se você não conseguir ler, você pode abrir no aplicativo do celular e pode acompanhar. Quantas bênçãos, dizes quantas são, recebidas das divinas mãos. Vem dizê-las todas de uma vez. E verás surpreso quanto Deus já fez. Tem acaso mágoas? Triste ao teu lidar? É a cruz pesada que tens que levar? Quantas muitas bênçãos. Logo exultarás, ficarás feliz e fortalecido, tudo vencerás. Quando vires outros com seu ouro e bens. Tem dias que vão injustiçar a gente,
vão levar nosso ouro, nosso bem, nosso dinheiro. Lembra que tesouros nas regiões celestes prometidos têm. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste que vais habitar. Seja o teu combate longo ou breve aqui. Não te desanimes. Deus será por ti. Seu divino auxílio, minorando, diminuindo o mal, te dará consolo e galardão final. Vamos orar ao Senhor? Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Senhor amado, tanto o Senhor nos amou. Mais do que nós podemos compreender e explicar. Sua misericórdia, graça, sua bondade nos visitou em Cristo Jesus, conquistou para nós a vitória sobre a morte, nos tirou da condenação, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais, onde podemos descansar na certeza de que ainda que o nosso combate, a nossa luta seja cumprida aos nossos olhos aqui, o Senhor tem cuidado de nós. Ajuda-nos, Senhor, a lembrar dessas bênçãos. Senhor, ajuda-nos, Senhor, porque nós entendemos com o nosso pensamento, com o nosso raciocínio, com a nossa racionalidade. Mas se o Teu Espírito Santo não trouxer essas coisas para o nosso coração, a gente vai continuar triste e desanimado. Mas, Senhor, que o Teu Espírito Santo, nessa manhã, traga cura para os nossos corações, restauração para a nossa alma, ânimo para aquele que está abatido, na certeza de que o Senhor já conquistou, já fez todas essas coisas pela sua igreja, Pai. Não vai ser no futuro, mas é uma realidade nesse tempo. E de hoje para todo o tempo vindouro, nós queremos glorificar o Teu nome e dizer: Deus, louvado seja o Senhor. Obrigado porque nós entendemos que foi para isso que nós fomos criados. Que o Senhor seja glorificado. A honra, a glória, o louvor, todo o bem dizer seja ao Senhor. Nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém.